Juscelino, tudo bom? Oi, Fernando, como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Deixa eu ajeitar aqui minha câmera. Tá me olhando direitinho Tra- aí? Tranquilo, tô conseguindo te ver sim, tô conseguindo te ver e te escutar. Maravilha. Então vamos lá. Prazerzaço estar aqui batendo esse papo com você. Que isso, então a gente já começa agradecendo você, né, por esse tempinho, que eu sei que aí já, esse horário é hora de ficar descansado, de hora de ficar de boa, de perna pro ar, né, mas se bem que publicitário, quem trabalha com marketing, eu não sei se tem tempo de ficar de perna pro ar, né, é sempre aquele desespero, né, Tô meio mas, nervoso. mas gratidão mesmo por estar aqui com a gente, por dividir um pouquinho da sua experiência com o CRM, tá? Show, maravilha. Vamos lá. Então, a gente começa com a fatídica pergunta. Quem é Fernando Coelho? Conta pra gente aí como é que você começou, quais são os seus jobs, o que você gosta de fazer. Então, vamos lá. Eu falo que antes de qualquer título, o Fernando Coelho é gente, né? É gente como a gente que gosta de usar a sua voz aí para democratizar o acesso à comunicação, democratizar o acesso à informação que às vezes está aí na internet, mas só que existe muita, eu costumo dizer, Juscelino, que existe muita, as pessoas estão obesas de informação, mas famintas de significado, né? Então, às vezes a Perfeito. informação está aí, mas as pessoas elas não conseguem utilizar e decodificar da maneira correta. E aí, nesses meus 15 anos de carreira como profissional na área de comunicação, marketing e agora nos últimos anos experiência do cliente, eu já passei por algumas marcas como Chevrolet, Fiat, Renault, o Grupo Equatorial Energia, que hoje no Brasil detém aí mais de 24% do setor elétrico brasileiro. Passei pela área de shoppings e agora eu estou no Rio de Janeiro na Light Energia, né, na Light César, que é a distribuidora de energia aqui do Rio de Janeiro. E, em paralelo a isso, a minha grande paixão, que também é a educação. Então, eu coordeno aí alguns programas de pós-graduação lá no estado do Maranhão, na UNDB, e aqui no Rio de Janeiro eu também dou aula na ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e eu tenho a felicidade de estar em dois dos maiores centros universitários brasileiros. A ESPM, que é o maior da América Latina na área de propaganda, né? E a UNDB, que é o 10º melhor centro universitário do Brasil na área de negócios. Então, eu estou ali passeando além do mercado também pela universidade e, em paralelo a isso, também escrevendo alguns livros aí. O último foi Customer Experience Descomplicado, onde eu também falo sobre CRM. E aí a gente vai dividindo as nossas ações, jobs, tarefas aí com essas diferentes rotinas. Deixa eu só te perguntar, que hora que você bebe a cervejinha? Porque é tanta coisa que eu já perdi, já fiquei desesperado já para fazer, pelo amor de Deus. Eu costumo dizer, Juscelino, eu sou um workaholic, né? Existe aí o conceito de workaholic. Eu sou um Aham. workaholic. Eu sou apaixonado por aquilo que eu faço Ah, e você só vai me olhar de fato em projetos que para mim façam muito sentido, tenham muito significado. Se o projeto não fizer sentido, eu simplesmente não estarei lá. entendo. Então somos dois. Sempre achei o workaholic pejorativo, mas eu gostei desse aí também. Porque, gente, porque é o seguinte, qualquer lugar que eu tô, se alguém perguntar, mas então, como é que funciona? Eu falei assim, vamos lá. Você tá pronto para escutar a palavra do marketing? Senta aí que nós vamos falar. Para se converter em marketing. Você tá pronto para se converter ao marketing digital? Então vamos lá, senta aí que eu vou te converter. Mas, Fernando, conta aí para nós, então, o que é CRM? Porque assim, muitas pessoas já escutaram, outras pessoas ainda não escutaram. O que é um CRM e por que ele existe? Então vamos lá. Eu gosto muito de abrasileirar as coisas, né? Que no marketing a gente tem muito estrangeirismo, então eu gosto Aham. de abrasileirar. Traduzindo do inglês para o português, o CRM nada mais é do que marketing de relacionamento com o cliente, que é um programa e processo que vai estruturar ali a estratégia de negócio de uma marca para manter o que a gente chama de régua de relacionamento com o cliente e, consequentemente, aumentar o processo de fidelização. E aí, quando a gente fala manter relacionamento e aumentar a fidelização, ainda fica um pouco vago. Não sei se para você. O Uhum. empresário ele quer assim,
ele pensa assim, mas o que eu ganho com isso, né? E aí, quando você Da onde que eu... consegue gerar esse relacionamento, manter fidelização, você consegue automaticamente aumentar o seu ticket médio, aumentar o seu LTV. O LTV é o valor de vida daquele cliente enquanto ele é seu cliente. Você consegue diminuir CAC, que é quanto custa para você adquirir um novo cliente. Você consegue criar fãs de marca, né? Você consegue criar aí love marks ou evangelizadores de marca e, consequentemente, começa um novo ciclo. Você transformando seu cliente em fã, você vai conseguir mais clientes, mais leads e aí começa todo o processo. Uma vez me perguntaram, Juscelino, o que vem depois da experiência do cliente? E eu falo assim, a experiência do cliente, apesar de muitas marcas não trabalharem, mas ela já está se tornando algo básico, né? Então, depois da experiência do cliente, precisa vir a fidelização. E aí você atrai o cliente, você gera venda, que é o que a gente chama de conversão, né? Você gera venda e quando o cliente entra, você precisa fazer o que a gente chama de onboard, né? Ou boas-vindas do cliente e a partir dali, relacionamento constante e permanente para gerar fidelização. E aí entra o CRM, que é uma junção de estratégia, sistema e processos. Perfeito. Então, se a gente puder enxugar isso, o CRM nada mais é do que um sistema e uma forma de conseguir fazer com que o cliente faça uma segunda compra, que o cliente vire seu fã, que o cliente, na verdade, ele respire a sua marca. Exatamente. Uma segunda, uma terceira, uma quarta, né? E aí porque melhora a sustentabilidade do seu negócio. Porque a gente vem conversando muito, vários convidados já falaram que é muito, muito mais barato, apesar das pessoas sempre estarem desesperadas, querendo novos clientes, é muito mais barato, é muito mais vantajoso e lucrativo você conseguir fazer com que o cliente que já comprou de você, que já entendeu como é que você funciona, fazer uma segunda, uma terceira, uma quarta compra. Lembrando que essas compras, quando elas vêm novamente, recorrentes, é isso mesmo, elas acabam vindo cada vez com um valor mais alto, né? Exatamente. Elas acabam vindo com valor mais alto, sobretudo porque o cliente ele chegou em um nível de confiança. A gente, enquanto consumidor, a gente vai ter níveis de confiança ou níveis de desconfiança. Quando você, por exemplo, ainda é um lead, né? O lead é aquele prospect que não se transformou ainda em cliente, né? Que está assistindo a gente. Então, quando a gente ainda é um lead, a gente pode ter um certo grau de desconfiança. Quando a gente entra na conversão, que a gente de fato compra e efetua ali o processo de compra, significa que se você comprou, você tem algum nível de confiança. E quanto mais você vai utilizando o produto, conhecendo a marca, interagindo com a marca, o seu nível de confiança cresce, ele aumenta. E quando esse nível de confiança cresce, acontece justamente o que você falou. É óbvio que eu estou aberto a comprar mais, né? Eu gosto muito de usar o exemplo da Apple, né? Eu acho que há mais de 10 anos eu uso Apple aí, diferentes produtos. E muitas das vezes o que me faz decidir permanecer pela Apple, fora sistema operacional, segurança, todo esse aparato de artefato tecnológico, é o suporte que eu recebo, né? Então, toda vez que eu ligo lá na central, eu sou o carinha que ainda ligo, né? Então, quando eu ligo lá na central e o atendente, o Customer Success, né? Ele passa ali 30, 40 minutos me atendendo super bem, me direcionando super bem. Isso me faz, na hora de comprar um outro produto, falar assim, poxa, mas eu vou ter essa prestação de serviço. Então, o que eu estou pagando vale a pena. E aí, existem estudos hoje, por exemplo, da Actrocentro, da Gartner, que mostra que o cliente ele está disposto, e aí são mais de 64% dos clientes, eles estão dispostos a pagar mais por uma boa experiência. Quando a gente fala boa experiência, a gente está falando só experiência no ponto de venda, não, Juscelino. A gente está falando de experiência com o pós-vendas. A gente está falando de experiência com o suporte. A gente está falando de experiência com o serviço que vem depois da compra. Então, tudo isso ali reflete na escolha e na tomada de decisão do cliente. Perfeito, perfeito. A gente vê muito isso, trazendo um pouco para a minha realidade, a gente vê muito isso na questão de lançamentos. Quem aí já não entrou
numa live, entrou numa semana de não sei do que, uma semana de autoconhecimento, aí vai um e-book de R$7, depois vai um curso de 99, depois vai não sei o que. Quando você vê, você tá comprando uma mentoria de R$4.000, entendeu? Então, esse jogo que o CRM ele traz pra gente, né? Exatamente. O cliente ele vai fazendo o que a gente chama de experimentação, né? Então, você vai comprando aos poucos. Faz uns 15 dias mais ou menos, foi engraçado, que eu queria comprar uma sunga, né? Eu queria comprar uma sunga. E aí eu entrei na loja da reserva e eu disse, eu vou comprar apenas a sunga, né? Só a sunga. E quando eu entrei na loja, foi muito engraçado, porque foi ali um processo completo de Custom Experience com rapport, né, que é aquele processo de conexão emocional, e estratégias de CRM, balizado aí em um processo para fidelização do cliente. Quando eu entrei na loja, um vendedor me abordou, né, e aí eu disse, eu quero ver a sunga, eu já sei qual é a cor que eu vou comprar, eu sei qual é o modelo que eu vou comprar, eu já sabia onde estava, então eu fui direto. E ele me acompanhou, mas do que ele me acompanha, 2 vendedores que estavam lá, num processo de rapport, conexão emocional na venda, né, viraram para mim e viram que eu estava com um tênis da reserva e falaram assim, tênis bonito, você tem bom gosto, né? Não eram vendedores que estavam me atendendo, mas eles olharam, falaram e criaram ali um processo de conexão. E naquele momento eles fizeram o que a psicologia chama de validação social, né? Eles me deram uma validação social. E eu, como profissional de marketing, obviamente, eu disse, você está recheado de neuromarketing, né? E aí, quando eu escolhi a sunga e o vendedor percebeu que eu estava com um tênis da reserva também, ele disse, mas você não quer olhar as polos, né? E aí eu disse, deixa eu ver. E aí eu olhei as polos e disse, mas eu vim comprar só a sunga. Ele disse, não, mas a gente tem ali uma condição diferenciada para você do mar, blá, blá, blá. Né? E aí eu olhei algumas fotos e eu disse, eu vou levar essa, mais a sunga. Mas eu quero desconto. E ele disse, olha, eu consigo aí 5% de desconto. Ele disse, não, 5% tá pouco, então eu vou deixar. Ele disse, não, eu te consigo até 20%, mas se você aderir a esse plano aqui. A reserva ela tem um plano, que é um plano de fidelidade, onde você paga um valor ali e você ganha todos os meses R$25 de desconto em compras. Aí eu disse, gente, não tem nenhuma peça na reserva que custa R$25. Ou seja, eu vou ter que comprar mais e esse 25 ele é bobagem. Aí ele foi dando doses homeopáticas de conhecimento sobre a oferta. Ele disse, não, mas você também, ao aderir a esse plano, você ganha 20% em todas as compras acima de tantos reais. Ou seja, eu precisava comprar. Percebe o que a gente está falando aqui? De que aumenta a ticket médio, aumenta a LTV, aumenta a recorrência. E aí eu fiz as contas, né, na minha cabeça, eu disse, porra, vale a pena, né? Aí ele disse, vale a pena e você ainda ganha 3 camisas, né, do modelo simples, né? Que é uma nova coleção, Simples Reserva. E aí eu disse, poxa, que massa. Ele disse, a primeira a gente já manda entregar na sua casa em 2 dias. Aí eu disse, vou aderir o plano. E aderi o plano, né? Aí você compra ali o plano. Eu não comprei um produto, eu comprei um plano, né? Então, olha como a construção foi bem feita e bem desenvolvida, né? Então, isso é CRM. Não é só o pós-vendas, não é só a regra de relacionamento. É o que eu trago de extra para poder aumentar o meu ticket médio, a minha recorrência, para eu levar o cliente de volta para dentro do ponto de venda. Entendi. Realmente aí o rapport aí foi violento, hein? Você foi com uma sunga, sai com a sunga, sai com 3 polos, já sai com uma que vai vir daqui 2 dias. Foi muito bom. Mas vamos lá, o pessoal aqui está desesperado, animado, querendo muito saber quais são as suas 5 dicas, apesar de a gente já ter conversado bastante, já dá para sair muito insight daqui, mas quais são as suas 5 dicas para quem está começando o CRM, ou para quem quer instalar um CRM, ou então por que instalar um CRM? Apesar de a gente ter falado, né? Foco no dinheiro, né, gente? A gente gosta de marketing, a gente ama marketing, mas a gente tem que pagar as contas no final do mês. Vamos lá. A primeira coisa que eu falo, Juscelino, é que estratégias de marketing, elas têm que ser baseadas em 2 R's. Primeira dica, né? Estratégia de marketing, ela tem que ser baseada em 2 R's. Relevância e resultado. O que é relevância? É o marketing em si para melhorar a qualidade de vida do cliente, e a relevância é
isso que eu estou propondo faz sentido para o cliente? Eu gosto muito de fazer essa pergunta quando a gente vai desenhar uma estratégia de comunicação ou de marketing. Faz sentido para o cliente? Porque às vezes na cabeça do criativo tá sensacional, esse cara tá se achando foda ou supra-sumo profissional. Mas às vezes não está fazendo sentido para o cliente não vai comprar. Então a primeira pergunta que você precisa fazer é: faz sentido para o cliente? É a relevância. Se fizer sentido para o cliente, gera o segundo R, que é o resultado. Mais vendas, recorrência, aumento de lucro bruto, aumento de lucro líquido, ROI, né? ROAS, aumento de retorno por investimento, aumento de retorno sobre anúncio, diminui CAC. O professor João Maurício, que é da Universidade Federal, eu olhei que ele estava ali, ele falou que aumenta NPS, então eu acho que essa é a primeira dica. Pense se é relevante para o cliente e gera resultado para o negócio. A segunda dica que um colega publicitário me perguntou hoje, ele falou assim: Fernando, eu falo muito isso na formação, em novembro eu vou estar em São Luís dando uma formação sobre CRM, e eu falo muito isso na formação. Eu falo assim, ele me perguntou o seguinte: o que a gente faz para fidelizar um cliente que não é fiel? Olha só, o que a gente faz para fidelizar um cliente que não é fiel? Se o cliente ele não é fiel à sua marca, tem dois fatos, duas causas para isso. Ou ele não entendeu a proposta da sua marca, ou ele não é seu cliente. Né? E aí a gente gasta um esforço tremendo atrás de quem não é nosso cliente. A gente tem uma concepção errada de que a gente precisa abraçar o mundo, de que a gente precisa abraçar todo mundo. Não conseguimos e não precisamos. Então, eu acho que a segunda dica é você saber quem é o seu cliente. E aí, pode falar. Uma coisa interessante que você falou, duas coisas interessantes. A questão da relevância. A relevância, apesar de a gente fazer toda a estratégia, de fazer toda a questão, a relevância a gente só consegue confirmar ela quando a gente bota para funcionar, né? Ou a gente tem formas, você acha que tem formas de ter mais certeza? Ou é só quando a gente coloca para funcionar mesmo, que é a relevância, que a gente vê se... Eu acredito, Juscelino, que existem duas maneiras. Uma é você fazendo pesquisa, né? E a outra é validação. Validação é, deixa eu prototipar minha ideia aqui e botar ela para funcionar, porque o protótipo ele te ajuda a errar pouco, né? Porque você pode errar, Perfeito. você erra Perfeito. ali com controle. Né? Então, eu acho que o segundo ponto, voltando aí para a nossa segunda dica, é você saber de fato quem é seu cliente. E aí existem três tipos de clientes, de possíveis clientes. Existe o cliente primário, que é a minha persona, né? Que eu chamo de persona. Existe o cliente secundário. Esse cliente primário é que a minha estratégia vai ser toda focada nele. Existe uma metodologia chamada curva de ABC, que você tem ali, é como se fosse um Pareto, 80-20. Né? Você tem ali 80% dos teus clientes são que te dão mais lucro, 15% dos teus clientes são clientes que não são os principais, são os secundários, que eu ia falar em seguida, e a gente tem um cliente chamado marginal. O que é o cliente marginal? É o cliente que está às margens da sua estratégia. Você não sabe como ele chegou, mas ele chegou. Né? Às vezes a gente não consegue saber como ele chegou. No digital você consegue até saber da onde ele veio, mas não sabe como que surgiu ali o insight para ele chegar até você. É o famoso se vier lucro. É o famoso se vier lucro, porque a gente não está focado. Você vai atender, você vai recepcionar, você vai conduzir, mas ele não está na sua composição estratégica. Então, quem você tem que, de fato, manter um relacionamento 100% ativo? É o que está aqui na casa dos 80%, é o que está sendo recorrente todos os meses. Então, eu acredito que o segundo ponto é esse, é você realmente saber quem é o seu cliente. Você sabendo quem é o seu cliente, eu acredito que o terceiro ponto, e que, assim, é extremamente importante, é você ter processos desenhados, né? É você estruturar os seus processos. O que a gente olha muito hoje no mercado são negócios que eles vão muito no oba-oba e eles esquecem de estruturar o seu processo. E aí você precisa ter a sua política de relacionamento com o cliente, você precisa ter os seus procedimentos de relacionamento com o cliente, você precisa construir uma régua de relacionamento, você precisa construir um onboard. O que eu acho muito legal, por exemplo, na Nubank, é que quando você... Eu sou apaixonado, gente. Quando você vira cliente da Nubank, olha aí, quando você vira cliente da Nubank, eles te mandam um contrato e eles falam assim, a gente sabe que, tem no e-mail isso, né? A gente sabe que você não vai ler esse contrato todo. Por isso a gente separou as partes mais importantes para você.
mas caso você queira ler, o contrato está em anexo. E aí ele te facilita a vida e ele te explica como é o processo. Isso é o onboard. E depois existe uma série de ações que vai acontecendo ali. Então, eu acho que essa é a terceira dica, né? Você ter esses processos, as políticas muito bem desenhadas. Eu acho que uma quarta dica que a gente pode deixar aqui para estruturar um CRM de sucesso é você clusterizar, né? O que é a clusterização, Fernando? Você agrupa. A gente pega aquela segunda dica lá, né, do ABC, e você agrupa os seus clientes. Você vai ter 4 tipos possíveis de clusters, né? E aí eu ensino isso na formação também que eu faço de CRM. O que são esses 4 tipos de clusters? Você tem basicamente, toda marca tem isso, viu, Juscelino? Você tem basicamente, não importa se é odontologia, não importa se é varejo, não importa se é atacado, não importa se classe social. Classe social, tipo assim, classe social não, valor de ticket também, indiferente? Você pode balizar pelo valor de ticket. O que são esses 4 clusters? Você sempre vai ter, primeiro cluster, um cliente que compra muito e sempre. Você sempre tem um cliente que compra muito e sempre. Esse é o teu cliente very important people, né? É o teu cliente que você tem que botar no colo ali. Aí você tem um outro cluster, que é o cliente que compra muito, mas esporadicamente. Aquele cliente que aparece 2, 3 vezes no ano, mas quando ele aparece, ele compra muito, né? O que você tem que fazer? A estratégia para esse aqui de cima é diferente da estratégia para esse aqui de baixo. Esse aqui de baixo, você tem que fazer o máximo de esforço para manter ele, porém, se conseguir, leva ele para o cluster superior, né? Leva ele para o cluster superior. Aí você tem um outro cluster, que é o cliente que compra pouco e sempre. A gente tem muito e sempre, a gente tem um pouco e sempre. Esse cliente que compra pouco e sempre, ele vai ter um outro grupo, um outro conjunto de estratégias. E tem aquele cliente marginal, né? Quem é o cliente marginal? Ele está às margens da sociedade. Aonde que ele está dentro do meu cluster? É o cliente que compra pouco e esporadicamente. É aquele cliente que dá os 5% do lucro, né? Na curva do ABC. E aí você precisa ter muito conhecimento de quem são esses clientes. Então, eu acho que essa é a quarta dica. Assim, isso. muito pouco para definir CRM. Você pode falar mais, nós estamos aqui. Se tiver tempo, nós vai embora. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Fernando. É interessante muito você saber essa cluster, né? Que é os grupos. De clientes, de coisas. Porque o que acontece? Às vezes eu vejo isso acontecer muito. Quando eu estou fazendo estratégias para o cliente me vem e me traz uma persona que é a persona marginal. Entendeu? Aí o que você faz? Você faz todo um trabalho de estratégia em cima do cliente marginal. Aí isso acontece, assim, não vou falar que acontece muito, mas de vez em quando, e assim, como a gente já está na lida há um bom tempo, na hora que você pega, você olha o negócio, olha o produto, você fala assim, esse cliente é o seu cliente. A estratégia é boa, mas o público é errado. O público é errado, entendeu? Muitas das vezes, quando a pessoa fala assim, eu quero fazer estratégia para esse cliente. Aí você olha o avatar, que a gente sempre está batendo na tecla que vamos construir, tem que ser construído para você saber como fazer tudo. Aí você olha assim, não, isso aqui não é o seu cliente. Ah, mas eu quero atingir ele. Então tá. Então você quer atingir ele? Você quer trabalhar com ele? Então primeiro nós tem que focar naquilo que está te dando dinheiro, né? Naqueles que você falou, que é o primeiro. Que é o primeiro e o segundo. Exato. E aí depois a gente vem trazendo esses outros para poder aumentar, claro, a demanda, aumentar o ROI, aumentar o CAC, enfim. Exatamente. E aí, Juscelino, eu acredito que assim, não se faz CRM sem um negocinho chamado dado, né? Informação. E eu acho que a quinta dica, eu disse que 5 dicas são muito pouco, né? Mas se você quiser olhar as outras dicas, acessa meu perfil, compra meu livro, participa do meu curso. Né, perfeito. Porém, eu acho que a quinta dica é você ter um sistema de armazenamento de dados. Aí vem o grande lance. Você pagar, por exemplo, um Salesforce, você pagar, por exemplo, um RD Station, você pagar, por exemplo, um Nectar, é mais ou menos ali uns 2, 3 mil reais por ano, né? E assim, a gente vê que, às vezes, pequenos e médios negócios, de fato, não tem aquela grana, né? Porra, 100 reais, 200 reais por mês faz falta.
para um pequeno negócio faz falta. E aí a gente precisa entender que existem outras maneiras, não sendo um software, né? E você pode fazer isso numa planilha de Excel, você pode fazer isso num dashboard, né? O próprio sistema da empresa faz isso, né? Você pode fazer isso no próprio sistema da empresa, né? Por exemplo, restaurantes tem aquele sistemazinho chamado Consum, né? Tem outros sistemas, mas muito famoso é o Consum. E aí, cara, o Consum, sei lá, custa R$50 por mês. Tem alguns que tem a versão gratuita, até uma quantidade limitada. Ele te dá um BI completo, né? Ele te dá um painel completo, e isso é muito legal para você tomar decisão. E aí, com base nos dados, você consegue entender, poxa, que horas eu abro, que horas eu fecho, qual é o horário que mais me dá lucro, quem é o cliente que mais me dá lucro, que tipo de cliente, essa clusterização que compra muito, que compra pouco, que compra sempre, que compra praticamente, o que eu posso fazer aqui de ação, cada um eu vou ter uma ação diferente. E aí, falando em dados, a Nubank, mais uma vez, né, ela identificou que em um ano, mais de 6 mil pedidos de estorno, né, de bloqueio de cartão e emissão de novo cartão, foi por causa de donos de pets, né? O pet comeu o cartãozinho. E aí o que a Nubank fez? Fez a conta para pet, né? E aí mandava o cartãozinho ali para o petzinho com o brinquedinho. De pelúcia. E isso é muito legal. Foi uma ação de marketing focado em CRM, né? Então, e que aumenta a brand, aumenta a percepção, aumenta a fidelização do cliente. E isso faz muita diferença. Então, a gente pode pegar ali essas 5 dicas para que a gente possa estruturar a nossa estratégia de marketing. Fernando, você falando sobre essa questão do cartão para pet e tudo mais, a gente pode dizer que o CRM e a netnografia, que a nossa amiga a Maria Augusta trouxe para a gente pode falar que é estudo do consumidor isso? Que a gente está ali mais ou menos um do ladinho do outro? Total. Porque o CRM, ele trabalha para escutar também a voz do cliente, que é um dos aspectos da netnografia. Quando você tem os dados baseados em CRM ou baseado em Customer Voice, que é ouvir a voz do cliente, que a netnografia faz muito isso, você consegue ter insights, né? Porque o que a netnografia faz? A netnografia, ela se baliza em basicamente 3 etapas, né? Que a Maria Augusta fala muito bem sobre isso, né? Você consegue fazer um processo de imersão. Então, a imersão é olhar comportamento, olhar dados, e aí vem para um outro processo que é de análise, síntese e ideação, né? Onde você vai pegar aqueles dados e você vai traduzir, você vai decodificar e a partir dali tem insights. Com insight, ok, você passa por uma terceira fase da netnografia, que é a de idealização e execução, que você vai prototipar e colocar ali em prática. Então, que a gente volta para a primeira dica sua, né? Que a gente vai para a primeira dica sua. A gente volta para a primeira dica. Tudo baseado e fundamentado em dados, baseado em comportamento, né? E aí, quando eu junto a netnografia com o CRM, eu consigo ter aí muito mais musculatura empresarial e estratégica. Quem muito bem faz isso, né? Por exemplo, a Netflix. Eu gosto muito do case da Netflix. Eu orientei um aluno recentemente na graduação e ele fez um case de netnografia CRM e Netflix. E aí, ele fazia essa análise. Como que a netnografia utiliza os dados balizados em comportamento, a indexação, os algoritmos, e a partir dali gera mais, obviamente, vendas. O professor João Maurício, que está aqui, que é doutorando na área de Customer Experience, ele fala que ciência de dados é o futuro. Eu digo hoje que dado é o novo petróleo, né? Essa máxima aí está muito forte. Quanto mais você tem dados, mais valiosa a sua marca fica. E aí você precisa reunir esses dados e tomar decisão com base neles. Por isso, o desespero do Facebook quando descobriu que tinha gente pegando dados através deles, né? e começou a fechar as portas. Exatamente. Voltando à sua quinta dica, Fernando, uma coisa que eu acabei de vir de São Paulo, de um curso da Eduz, você falou bem interessante, que é o seguinte:
Quando a gente vai implantar uma coisa nova, quando a gente vai querer fazer coisas novas, a gente fica muito preocupado com o sistema, a gente fica muito preocupado com como fazer, mas a gente não pensa na estratégia. Então lá o pessoal mesmo falou, foca na estratégia. Um sistema de R$50, R$60, um sistema de R$2.000, ele só vai funcionar se tiver uma estratégia boa. Se não tiver, não vai adiantar, né? Sabe o que acontece hoje, Juscelino? Isso vale para CRM, isso vale para o processo de transformação digital. É que o CRM ele pode estar balizado em um tripé de pessoas, processos e tecnologia, né? A tecnologia é o software, né? Então, se eu tiver tecnologia, mas eu não tiver pessoas capacitadas para desenhar a estratégia, eu vou ter uma automatização frustrante, né? Eu tenho sistemas, as pessoas não conseguem utilizar o sistema porque elas não estão preparadas ou é porque elas não têm capacidade suficiente de pensar em estratégias. E aí um fenômeno que eu não sei se você consegue perceber isso no mercado. Qual é o teu mercado? Qual é o estado que tu tá, Juscelino? Eu estou em Cuiabá, Mato Grosso. Bom, eu não sei se isso é forte aí em Cuiabá, mas está existindo um fenômeno chamado juniorização, né? O que é a juniorização? Estão pegando pessoas que não têm um nível empresarial e estratégico de maturidade para assumir posições de gestão, head, coordenação. E aí essas pessoas elas ficam ali no raso, no básico, né? Elas não têm arcabouço estratégico suficiente e elas pensam só o quê? No sistema. Poxa, pega esse sistema aqui que é muito bom, mas elas não conseguem todo o potencial daquele sistema. Então, isso é uma falha que está acontecendo no mundo. Então, aqui a gente chama isso, Fernando, de sobrinho. Chama o sobrinho. Né? Sobrinho faz. Bota o sobrinho lá no departamento de marketing, né? Ele dá um jeito, ele entende, ele mexe muito bem com o celular, ele entende muito bem de Instagram, bota ele lá que ele vai conseguir fazer estratégias maravilhosas. Exato. E aí a gente tem as pessoas, os processos, né? E a tecnologia. E o ponto do meio é o processo, que é tudo isso que a gente acabou de falar. Eu preciso ter todos esses desenhos. Então, eu acredito que um bom CRM, ele está fundamentado nesse tripé. E uma coisa que a gente não falou aqui, que é extremamente importante, que o CRM manda aí. O Customer Experience vai funcionar, o Employee Experience vai funcionar, se tiver um negócio chamado cultura centrada no cliente, né? Se eu não tiver cultura centrada no cliente, isso não vai funcionar. Às vezes eu tenho um puta de um processo, eu tenho um puta de um sistema, eu tenho pessoas que até são pessoas que são capacitadas, bem intencionadas, né? Capacitadas e bem intencionadas, mas eu tenho uma cultura rígida, onde só o gerente aprova, onde a linha de frente não tem autonomia. Isso vai gerar frustração. Então, a gente precisa também tomar cuidado com este aspecto. Porque nessa linha que a gente está, nesse momento que a gente está, as coisas são muito rápidas. Então, assim, o insight que você teve hoje, se você puder colocar ele amanhã para funcionar e tudo mais, então você tem que ser rápido. Se a gente deixar, igual você falou, aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, a gente tem muito isso, entendeu? Do tipo, só uma pessoa aprova tudo. E essa pessoa, além de aprovar isso, ela tem mais um catatal de coisa para poder fazer, entendeu? E aí, na hora que você vai perguntar, depois de 2 semanas, você fala, tá aprovado. Ah, mas já passou, meu filho. Já passou. Eu terminei de ler esse mês o livro do Reed Hastings, né, que é o CEO da Netflix. O nome do livro é A Regra Não Ter Regra. E aí o Reed ele fala o seguinte: na Netflix a gente não lidera pelo controle, a gente lidera pelo contexto. Então, se naquele contexto, naquele momento faz sentido, uma coisa que inclusive ele fala no livro é que a Netflix é exemplo de CRM, é exemplo de etnografia, né? E uma coisa que ele fala no livro é que o dado está ali. O analista analisou e percebeu que faz sentido aquilo. Ele vai lá e não precisa da aprovação do gestor para fazer. Ele vai lá e faz e se responsabiliza, né? Então, o gestor é sempre alinhado, mas ele tem autonomia para fazer. O Reed, ele até fala assim, que o vice-presidente dele, de um dos núcleos lá, queria comprar um determinado filme que custava bilhões, né? E aí ele disse, poxa, eu tô na dúvida. E aí, Reed, eu compro ou não compro? Aí Reed virou e falou, você é um especialista, você decide.
eu não vou liderar aqui pelo controle, eu vou liderar pelo contexto. E nesse contexto você é mais capacitado do que eu. Mas a pessoa precisa ser capacitada, né? Então, isso tem isso também, né? Perfeito. Ô, Fernando, nós estamos aqui, estamos chegando ao finalzinho, e no final a gente faz o famoso Reels, onde a gente fala para você falar as 5 dicas que você trouxe hoje, para que quem chegou aqui agora consiga pegar quais são essas dicas. Então, se você puder fazer uma recapitulação das 5 dicas suas. Eu vou pedir tua ajuda, porque eu não sei se eu lembro das 5 dicas que eu falei, não sei se eu lembro. Mas vamos lá. A primeira é você, de fato, entender quem é o seu cliente, né? Então, você não correr atrás de todo mundo é extremamente fundamental que você defina isso, né? Muito bem. Depois, para que você faça isso, você precisa desenhar a sua persona. A gente falou aqui de ter essa persona muito bem construída, muito bem desenhada e estabelecer a curva do ABC. Entender quem é que mais me dá lucro ali. A gente falou da teoria do Pareto, né? Que 80% dos nossos clientes são os mais rentáveis, e aí eu vou focar nele. A gente falou aqui também da clusterização, se eu esquecer de algo, você me recorda, tá? A gente falou aqui da clusterização, e aí eu preciso entender quem são os meus grupos de clientes. A gente falou que tem um cliente que compra muito e sempre, tem um cliente que compra muito e esporadicamente, tem um cliente que compra pouco e sempre, e tem um cliente que compra pouco esporadicamente. E para que você faça tudo isso, você precisa entender ali quais são os dados que vão te nortear, né? Então, qual é o comportamento de compra, quando foi a última vez. Sabe quem faz isso muito bem também? Eu falando aqui, eu lembrei agora. Eu não sei se tem aí Cuiabá, né? Eu não sei se tem aí Cuiabá. É a Drogazil. Tem aí? Temos. Temos. A Drogazil, ela tem um sistema de CRM muito bom. Eu não sei se aí é tão bom quanto lá em São Luís. Aqui no Rio é Droga Raia, que é do mesmo grupo, né? E aí você recebe ali o seu voucherzinho, seu ticketzinho, sua notinha, né? E sempre ali está personalizado, balizado no seu comportamento de compra. Quando você compra aqueles remédios controlados, tipo para diabetes, né? Remédio do coração, ele te lembra que está perto de acabar. E aí ele gera recorrência, ele te mostra os melhores preços, os melhores descontos, as melhores condições. Então, ele utiliza muito dados. E aí, o último ponto que a gente falou foi de dados, né? E a gente concluiu falando sobre pessoas, processos e tecnologia. A importância de eu ter esse tripé bem estruturado, bem organizado, para que meu CRM seja sustentável. Então, eu acho que essas dicas aí são muito legais. No dia 27/11, eu vou estar em São Luís, ministrando uma formação na pós-graduação NDB sobre este tema. E eu acho que quem é de São Luís, que está aqui na nossa audiência, assistindo, vai assistir depois, vale muito a pena participar. Como é que é essa formação? Ela é um final de semana? Como é que funciona? É uma imersão de 8 horas, vai ser um sábado, o dia todo. E assim, o mais legal é que ela é 100% prática, né? Porque eu acho que CRM, relacionamento, marketing, tem que ser na prática. E aí, o João está falando aqui que o importante também é saber por que o cliente vai comprar meu produto ou serviço, né? O que ele vai ganhar, o que ele resolve. E aí a gente fala da dor do cliente, entender a dor do cliente também é fundamental. Mas a formação, Juscelina, ela vai acontecer sábado, assim, o dia todo, dia 27/11. E vai ser muito legal. A gente vai falar lá sobre clusterização, sobre Hunter, sobre Farmer. Vamos falar sobre programas de fidelização, gamificação, que está muito em alta, né? Gamificação é muito bom. Vou dar uma olhadinha na minha agenda. Quem sabe eu consigo eu nunca conheci São Luís, eu dar uma pulada lá. Vou dar um pulo lá em São Luís. Dá um pulo lá em São Luís, depois corre nos Lençóis Maranhenses. Fechado, então. Fernando, então, muito, muito obrigado. Acho que aqui a gente tem bastante coisa, a gente tem, nossa, muito conteúdo. Então, vocês que estão aqui já entenderam, quem vai assistir depois já entendeu, né? Tem que tomar conta do seu cliente. Não tem jeito. Você tem que trazer ele, tem que trazer ele para dentro da empresa, fazer com que ele se transforme em um fã, porque isso vai te gerar muito menos gasto, onde ele vai fazer as recompras, né? E cada recompra aumenta o valor. Então, Fernando, muito, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento, por esse tempo seu. Foi maravilhoso conversar contigo. Foi a primeira experiência conversando contigo. Eu já estou apaixonado, então já dia 27 vou dar um jeito de ir para São Luís. Corre lá, vai ser um prazer. Mas muito obrigado mesmo, viu? Valeu, um abraço.
Obrigado pelo convite, pelo espaço. Sempre que precisar, a gente está aqui. Perfeito, então. Pessoal, e avisando, amanhã temos mais uma nova live às 8 horas. Um abraço. Tchau, tchau, Fernando. Tchau, tchau.